A comunicação entrou na minha vida ainda no período do colégio, encerrando o colégio, ensino médio, decidindo o que eu ia fazer, escolhendo o que eu ia fazer na faculdade, e aí foi nesse momento que eu comecei a pensar em fazer comunicação. Né? Gostei muito da ideia de um curso que tinha, na época a gente chamava habilitações, né? Habilitação em jornalismo, habilitação em relações públicas, publicidade, editoração, tinha essas possibilidades, e foi nesse momento que eu comecei a pensar em estudar comunicação, trabalhar com comunicação, né? E aí eu fiz o vestibular para a UERJ, passei no vestibular. O meu vestibular foi um dos últimos, que chamava-se Vestibular Unificado. A gente fazia um concurso só para todas as universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro. Então você fazia uma lista enorme de opções, e aí eu coloquei a comunicação como a minha primeira opção. Né? E aí passei para a UERJ, fiquei muito feliz com isso, foi uma alegria muito grande. E na UERJ, começando a cursar, foi um momento muito interessante, porque já desde o primeiro período, um aspecto teórico, conceitual, começou a me marcar. Eu tive professores de antropologia e de sociologia no primeiro período da faculdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito forte por toda a minha futura carreira acadêmica, né? E eu gostei muito dessas possibilidades transdisciplinares na comunicação. Tanto que aqui na UERJ eu cursei jornalismo e cursei relações públicas. Eu fiz os dois cursos, eu tenho as duas habilitações. Quando eu terminei a faculdade de comunicação estava começando ainda um movimento de pensar pós-graduação. Né? Ainda não havia na faculdade especialização ou lato sensu mestrado ou doutorado. Então, eu já atenta e já gostando dessa relação da sociologia e da antropologia, eu fiz seleção para um processo, para o curso aqui das Ciências Sociais, especialização em Sociologia Urbana. Então foi um curso muito bacana, onde eu tive professores de sociologia e antropologia ótimos, né? E isso marcou a minha carreira, porque depois na minha carreira acadêmica eu fui sempre mesclando períodos de estudo em comunicação, períodos de estudo em sociologia. Né? Então eu fiz essa especialização aqui na UERJ, depois eu fiz mestrado na UFRJ e o meu doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP, em São Paulo. Né? E depois períodos de pesquisa em pós-doutorado. Olha, o que eu lembro do meu período na faculdade, primeiro, uma relação com vários professores que ministravam disciplinas de teoria. Né? Naquele período, naquele momento, o currículo era diferente do currículo atual. Havia 2 anos de curso de teorias ligadas à comunicação e às outras disciplinas. Eu falei antes sociologia, antropologia, mas tinha também filosofia, psicologia, e depois 2 anos do curso na habilitação, em jornalismo ou relações públicas. Né? Então, me marcou muito essa entrada na faculdade e o contato com esses professores de teoria. Né? Então foram professores assim muito bacanas. Eu pude fazer monitoria com o professor Everardo Rocha, estudar antropologia do consumo, fui aluna do professor André Lázaro, do professor Eduardo Neiva, professor Ronaldo Elal foi meu professor também nesse período, jovem professor nesse período. Né? Então foi um período muito bacana. Depois, quando eu cursei jornalismo, cursei RP, fui aluna do professor Ricardo Freitas, né, que foi também um professor muito querido, depois virei colega dele. Né? Então, esse momento de entrada na universidade, o que eu gostei demais foi esse olhar para muitas áreas, a possibilidade de conhecer áreas de conhecimento muito diferentes. Né? Então, esse estar na universidade, ter 1000 possibilidades aqui de cursar idiomas, de fazer uma série de cursos em educação física, de ginástica, vários tipos diferentes. Então, de manifestações artísticas que a gente podia participar. Tinha muita festa também, né? Então, tinha as famosas festas do DCE, depois elas não puderam mais continuar existindo. Então, assim, foi um momento muito bacana. Eu tive uma turma de graduação muito bacana também,
Então, essa foi minha primeira lembrança da universidade, esse contato com muitas áreas, esse aspecto universidade, né, de extrapolar um campo. Foi bacana não estar em uma escola fechada, mas ter contato com professores e colegas e livros e conhecimentos de muitas áreas diferentes. Alguns anos depois, aqui viria a ter uma especialização em, acho que, comunicação e cultura urbana, do departamento de teoria, mas essa não, quando eu fui aluna não era a nossa especialização. A comunicação não tinha ainda, que eu me lembre, uma especialização, um lato sensu, um curso lato sensu, mais voltado para questões teóricas. Teve uma primeira, um curso de especialização que foi em pesquisa de opinião pública, com o professor Jorge Hélio, que era um professor bastante antigo do curso de Relações Públicas. Essa, se não me engano, foi a primeira especialização da faculdade, mas não foi ela que se tornou depois o nosso mestrado, né? Quando eu já era professora, né, aqui foi que nós começamos a trabalhar efetivamente em cima do projeto do mestrado, né? E aí eu pude trabalhar, logo que eu entrei na FCS, na Faculdade de Comunicação, eu pude começar a trabalhar no grupo que estava construindo o que viria a ser um mestrado em comunicação. Então, assim, alguns anos depois, eu me tornei, em 2002, uma das professoras fundadoras do curso. Estou nas primeiras atas do curso, no projeto do curso, eu pude participar disso, inclusive da construção das linhas de pesquisa, né? Quando o mestrado começou de fato, nós tínhamos 2 linhas, e uma delas era a linha de tecnologia. Eu fui uma das pessoas que sugeriu a construção dessa linha de tecnologia, comecei a dar aula nela e depois teve um movimento de alguns professores que passaram para a outra linha, a linha que na época era de representações, e eu passei para essa outra linha onde eu fico até hoje, né? Então eu comecei na linha de tecnologia e passei para a linha de representações. Eu, professor João Maia, professora Sônia Virgínia, estávamos em tecnologia porque nos interessava, mas achamos depois que seria interessante estudar as tecnologias de comunicação, mas de uma perspectiva ligada à sociologia, à antropologia, um olhar de representações que depois se tornou o olhar sobre o imaginário. Sim, eu fico muito feliz com isso, porque eu participei de todo esse processo do PPG-Com, né? Toda essa construção desde o início do projeto. E construir linhas de pesquisa não é uma coisa óbvia, né? Quer dizer, é uma reunião de projetos dos professores, né? Eu tinha já essa história desde a sociologia urbana, da especialização, que não era em comunicação, era de sociologia urbana, do estudo da cidade. Então, um determinado momento ficou claro para a gente que o programa tinha essa capacidade, essa habilidade para poder desenvolver uma linha sobre cidade, que foi essa de representações e cidade, e que hoje virou a cultura das mídias, imaginário e cidade, né? Então, a nossa linha. Tinha um grupo de pessoas ali que lidavam com essas questões, né? Então, foi muito interessante acompanhar o amadurecimento, porque linhas de pesquisa também vão amadurecendo, né? E a gente soube, ao longo dos anos, trabalhar essas 2 linhas de tecnologias e cultura, e de cidade, né? Cultura das mídias, imaginário e cidade, com um grupo de professores que tinham estudos nessa área, né? Então, foi sendo construído paulatinamente, né? Ao mesmo tempo em que nós conseguimos separar essas 2 áreas de conhecimento, essas 2 divisões, né? Assim, dentro de 2 categorias dentro da comunicação, a gente soube, ao mesmo tempo, manter a interdisciplinaridade e a articulação das 2 linhas. Então, eu dei o exemplo do meu próprio caso. Comecei numa linha e passei para outra linha, né? Então, assim como os professores fizeram esse movimento, alunos também fizeram, e ao mesmo tempo a gente trabalha com numa linha, mas
tendo também, eventualmente, objetos, interesses na outra linha. Então, tem um amadurecimento aqui, na construção de 2 linhas de pesquisa, mas há um esforço também de manter a articulação, a coerência no todo do programa. Eu fui estudar o Rio de Janeiro, eu estudei João do Rio. Então, o meu gancho foi pesquisar a cidade a partir de 3 autores. Eu estudei João do Rio, Lima Barreto e Nelson Rodrigues. Então, são 3 autores que têm uma representação na literatura ou no teatro, mas tem também uma passagem pelo jornalismo. Então, era isso que me interessava, e no aspecto de sociologia urbana foi estudar o Rio de Janeiro de João do Rio, o Rio de Janeiro de Lima Barreto e o Rio de Janeiro de Nelson Rodrigues nas obras literárias e na obra jornalística. Então, daí esse meu gancho, né, de estudar isso na especialização. Foi um tema muito caro e que eu guardei, porque no mestrado, que eu falei que eu fiz na UFRJ, na ECO, eu estudei um outro aspecto, né? Eu fiz o meu mestrado na ECO em Ciência da Informação. Então, o aspecto que eu estudei foi, dentro do jornalismo, eu queria estudar o jornalismo científico, né? Divulgação científica. Mas o meu objeto de pesquisa me deu outra possibilidade. O espaço que eu estudei, que eu escolhi para investigar representações e imaginários sobre ciência, foi um programa de uma revista, uma telerevista, né, o Fantástico da Rede Globo. E aí, na verdade, o que eu encontrei no Fantástico foi um aspecto muito diferente do da divulgação científica, foi do sensacionalismo na representação de ciência. E aí a minha pesquisa foi sobre a ciência na televisão, mito, ritual e espetáculo, né? Esse trabalho foi um trabalho que ficou muito bacana, foi um trabalho premiado. Eu recebi o prêmio de melhor dissertação de mestrado no prêmio Intercom, né, do Brasil naquela época. Foi um momento muito bacana. E aí, em seguida, eu já emendei do meu mestrado no doutorado, né? E aí, mais uma vez, eu mudei de tema, porque nesse período entre o mestrado e o doutorado, enquanto eu estudava divulgação científica, jornalismo científico, eu, na prática, estava trabalhando no jornalismo cultural, né? Eu trabalhava num caderno cultural de um jornal que hoje está extinto, que é a Tribuna da Imprensa. Eu passei 10 anos trabalhando no caderno Bis, com jornalismo cultural, fazendo cobertura na área cultural, mas especialmente na área de artes cênicas, teatro e dança. Então, esse foi uma experiência muito rica para mim. Eu estava no período do mestrado, né, terminei o mestrado, e aí dessa experiência prática, na prática jornalística, surgiu a minha temática de pesquisa para o doutorado, né, e aí eu quis estudar um momento muito especial na cidade do Rio de Janeiro, que era um momento de implantação de políticas culturais para a dança. E daí veio da minha tese de doutorado, da minha pesquisa, né, o estudo sobre o corpo, que é uma temática que me acompanha até hoje, né? Então, na tese de doutorado, eu pesquisei a dança contemporânea no Rio de Janeiro nos anos 90. Investigando algumas companhias daqui da cidade, como o corpo se situava nessas companhias, a construção social do corpo, né, e os seus processos de comunicação não verbal, né. Daí o meu interesse em estudar na USP, na Escola de Comunicações e Artes, né, onde eu tinha colegas que estavam estudando música, teatro, artes cênicas, cinema, né, uma escola muito cosmopolita, muito plural nesse sentido, e que me permitiu estudar dança e comunicação em uma perspectiva socioantropológica, né? Então eu fui fazer trabalho de campo, né, acompanhando esse olhar, né, que eu tinha. E aí a minha orientadora foi a professora Nelly de Camargo, né, uma professora que me apoiou bastante nessa minha busca interdisciplinar, transdisciplinar, né. Então vejam, é interessante que eu fiz um percurso de
estudar na especialização representações da cidade do Rio de Janeiro, na literatura e no jornalismo. Depois, no doutorado, eu fui estudar jornalismo, no mestrado, estudei jornalismo científico, representações de ciência em um programa de televisão, mas a minha base era estudar jornalismo científico, e no doutorado foi o jornalismo cultural, né? Com esse gancho de cidade do Rio de Janeiro também. Então, esses são os meus elementos básicos que depois continuaram conduzindo as minhas pesquisas, os meus estudos, né? A gente está aqui nesse momento no nosso laboratório de pesquisa, que é o LAMP, Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Interação e Cultura. Aqui a gente amarra, eu gosto de dizer que o LAMP é como um hub que reúne todas as atividades que a gente faz, né? Em extensão, em cultura, em pesquisa, os editais, os eventos, as publicações que a gente organiza, tudo nasce aqui desse espaço. E o LAMP, ele acolhe o nosso grupo de pesquisa que se chama COR, Corpo, Representação e Espaço Urbano. Então, aqui a gente desenvolve pesquisas que estão dentro da nossa linha de pesquisa de cultura das mídias, imaginário e cidade, é a linha de pesquisa do PPG-Com, e a gente estuda objetos assim tão variados quanto carnaval, representação, por exemplo, de porta-bandeira e mestre-sala no carnaval. A gente estuda representações de mulheres com câncer na mídia, em redes sociais. A gente estuda representações imaginário sobre celebridades que enfrentaram mulheres que enfrentaram câncer. E aí tem uma gama muito grande, representações de mulheres super-heróis, né? Temos uma linha forte de estudo sobre gênero, né? Então temos alguns estudos em que trabalhamos com publicidade, redes sociais, revistas, jornalismo de revista. Esse é o nosso foco. Atualmente estamos trabalhando muito em cima de narrativas, né? Principalmente narrativas femininas. O próximo livro que a gente está trabalhando em cima vai se chamar Narrativas no Feminino. Então, a ideia da gente discutir um conjunto, uma série de narrativas de mulheres e sobre mulheres na literatura, no cinema, em redes sociais, em plataformas e em ambientes digitais, né, o que elas dizem sobre o gênero, sobre a condição da mulher na contemporaneidade. Então, é por aí que a gente navega, né? Tendo parcerias, às vezes, com a nutrição, já tivemos bastante parceria com a nutrição, né? Com colegas da sociologia e da antropologia aqui da UERJ também, do turismo também. Então, é por aí que a gente se situa. Isso foi uma coisa muito interessante porque, desde o início da faculdade, eu queria ter muita experiência prática profissional no campo da comunicação, e eu tive. Eu fiz muitos estágios, então assim, desde o início da faculdade, mais ou menos pelo terceiro período, eu comecei a fazer estágio e eu fiz um atrás de outro. Então, rádio, televisão, jornal, empresa, assessoria de comunicação, espaços culturais, eu realmente fiz bastante estágios, eu experimentei tudo isso. E depois eu experimentei o mercado de trabalho também, né? Então, eu fiz seleções, fui trabalhar em empresa, trabalhei em assessoria trabalhei de dois lados, podemos dizer assim, né? Em assessoria de comunicação, em meio de comunicação também. Foram experiências muito boas, muito ricas, né? A minha experiência maior fora do campo acadêmico foi realmente como repórter na Tribuna da Imprensa durante quase 10 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, esse espaço profissional não preenchia algumas questões que eu tinha, algumas vontades, alguns desejos de conhecimento, de saber mais. Então, eu estava no mercado de trabalho, mas eu sempre estava fazendo algum curso. Então, seja um curso de espanhol, aprender uma língua nova, tinha sempre que buscava alguma coisa. E chegou um determinado momento que realmente eu falei, só isso aqui não vai dar. E eu estava empregada, eu tinha um salário, trabalhava em empresa,
E aí, na época, eu conversei com os meus pais, falei, ó, vou sair do emprego e eu vou continuar estudando, mesmo que para isso eu fique sem o salário. Os meus pais naquela época me apoiaram muito, né? E aí eu voltei para sair do campo profissional para poder entrar no mestrado, né? Então, me dedicar ao mestrado. O mestrado foi um momento muito feliz da minha vida, porque foi um momento que, já tendo trabalhado profissionalmente, eu pude me dedicar só à pesquisa, ali. Como eu valorizei aquilo, como eu pensava, como é bom ser aluno, como é bom ser aluno, né? E aí, eu gostava tanto que eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fiz a especialização, eu falei para vocês na ordem, mas eu fiz a especialização ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado. Eu fazia os 2 ao mesmo tempo. Eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu fiz os 2 processos seletivos, eu passei nos 2, eu falei, vou ocupar os 2 ao mesmo tempo. Então era um na UERJ e o outro na UFRJ. Mas aí aquela coisa, né? A gente tem os contatos no campo acadêmico, no campo profissional. Eu estava feliz da vida nas minhas disciplinas no mestrado. Tinha uma colega de turma de graduação que eu encontrei. Ah, Denise, vem trabalhar num jornal bacana que eu tô, que era a Tribuna da Imprensa, né? Então eu falei, não, mas eu tô feliz, eu tô bem aqui só na pesquisa. Ela insistiu e eu fui fazer uma entrevista lá, fui aprovada e comecei a trabalhar na Tribuna. Foi ótimo, foi excelente, tanto que eu fiquei bastante tempo lá, mas eu sentia a falta da área acadêmica, de estudar, de ler, de outras coisas. Então, terminando o mestrado, logo terminando, eu comecei a dar aula, fiz um processo seletivo para uma faculdade particular, comecei a dar aula numa faculdade particular e logo em seguida abri um concurso para a UERJ, eu fiz o concurso para a UERJ também. E eu vim para a UERJ. Então, eu fiquei durante muito tempo com uma carga horária reduzida na UERJ para poder conciliar com o meu trabalho de repórter, né? Eu não tinha carga horária total aqui na UERJ, eu tinha carga horária reduzida, só 20 horas, para poder continuar trabalhando como repórter, né? Então, assim, entrar na UERJ foi uma satisfação enorme, porque ela supria aquela falta que eu tinha, olha, de discutir, de entrar num ambiente que as pessoas estão fazendo pesquisa, estão estudando coisas novas, porque a gente não aprende só quando está estudando, fazendo a sua própria pesquisa. Quando você ensina, você aprende muito. Você orienta trabalho de graduação, de monografia, como você aprende? O aluno sempre conhece um aplicativo que você não viu ainda, conhece uma revista, conhece um site, conhece um grupo de pessoas, uma associação que você não conhece. Então, a gente, dando aula, trabalhando em laboratório, a gente aprende outras coisas também, a gente se renova o tempo todo. E era isso que eu sentia falta no mercado profissional. Embora gostasse muito de ser repórter, adorava escrever, gosto muito até hoje, mas eu sentia falta dessa renovação. Então, durante um bom tempo, cumprir as 2 funções, professora e repórter, se complementava, né? Aí, a partir de um determinado momento, não deu mais para eu conciliar as 2 coisas, né? Então, inclusive foi o professor Ronaldo Delau, muitos anos atrás, ele falou, Denise, é o momento de você escolher. Afinal, o que você vai fazer? Eu já tinha 10 anos como repórter, eu falei, bom, acho que isso já é um bom cabedal para dar experiência para eu continuar. E aí eu optei por ficar na carreira acadêmica, 40 horas na UERJ, e alguns anos depois entrar em dedicação exclusiva, entrar no programa Pró-Ciência, depois na dedicação exclusiva, né, e aí ficar só no ambiente acadêmico. Então, assim, eu sempre naveguei entre as duas águas diferentes, né? A profissional e a acadêmica, a comunicação e a sociologia e a antropologia, né? Quando chegou o momento de eu fazer pós-doutorado, né, e fazer estágio de pesquisa no exterior, estando já na comunicação, um programa de pós-graduação em comunicação, não foi em comunicação que eu escolhi fazer, eu fui fazer em sociologia, né? Então, fiz um primeiro pós-doutorado, 2 anos na França, com o professor Michel Maffezoli, né, em sociologia, estudando sociologia do cotidiano, né, estudando afetos, né? Então, essa foi uma primeira experiência. Alguns anos depois, fui fazer
outro pós-doutorado. O primeiro foi um pós-doutorado júnior, depois fui fazer um pós-doutorado, e aí eu fui para a Universidade de Strasbourg, também na França, estudar com o professor David Le Breton, que é uma autoridade no campo da antropologia das emoções e da antropologia e da sociologia do corpo. Então, foi com o professor Le Breton, que é ainda um parceiro do nosso laboratório até hoje, que eu fui estudar. E depois, mais recentemente, eu fiz um terceiro período de pesquisa, já como professora sênior, professora convidada sênior, na École de Hautes Études en Sciences Sociales e no Collège de France, com o professor Alexandre Surrayes, e aí estudando afetividades. Então, são referências importantes, né, também na minha formação, né, essa possibilidade desses estágios no exterior, não só na minha pesquisa, mas com o intuito de multiplicar um pouco da minha experiência no exterior, né? E aí, em qual sentido eu digo isso? Quando eu voltei, cada estágio desse no exterior que eu voltava, eu conseguia mandar alguns alunos para fazerem doutorado sanduíche no exterior. Então, já tinha a experiência até dos trâmites burocráticos, mas também os contatos, as redes de pesquisa que a gente só constrói quando vai, quando conhece, quando participa dos laboratórios, convida os colegas para virem na UERJ, né? Eu já pude fazer eventos aqui pedindo verba da FAPERJ, ou da CAPES, CNPq, para poder trazer colegas franceses se apresentarem aqui para os alunos do PPG-Com. Então, são intercâmbios que a gente constrói, né? Cada vez que um aluno nosso do PPG-Com vai fazer um estágio no exterior, ele estabelece uma comunicação, né? Uma rede que pode possibilitar depois outros colegas irem estudar na mesma instituição, né? Ou o professor que ele conheceu vir fazer uma apresentação aqui. E quando um professor sai, o intuito também é o mesmo, né? A gente traz literatura nova, a gente traz os contatos, a gente busca mandar aos nossos alunos também. E nesses anos, esses últimos anos, eu pude mandar uma meia dúzia de alunos também para o exterior, especialmente para a França, para fazer doutorado sanduíche lá, passar alguns meses estudando com alguns professores bacanas. A questão da edição, da editoria, né, sempre foi um interesse meu muito grande. Talvez tenha a ver também com a questão do jornalismo, da vontade de publicar e de editar. Eu sou, para o bem ou para o mal, uma terrível editora e revisora, não consigo ler texto sem revisar, sem editar texto. Às vezes eu tenho que me concentrar no conteúdo e eu estou lá revisando, né? Então, na UERJ, na faculdade, eu tive assim a alegria muito grande de poder participar da fundação da revista Logos. Vocês têm ali na parede ali uma foto da primeira revista Logos. Eu era estudante de graduação ainda. Isso foi um projeto da faculdade e a minha orientadora trabalhava nesse projeto. Então eu fui aluna da graduação atuando na revista Logos. Acho que meu nome nunca mais saiu da Logos, porque está lá desde o primeiro número, ajudando ainda. Depois eu escrevi, essa professora, a professora Ângela Vieira, né, foi a primeira fundadora da revista, né, depois a revista foi tendo outros editores, então eu trabalhei com ela depois. Quando eu já estava no mestrado, eu pude publicar na revista como pesquisadora, né, e depois, quando eu entrei na UERJ como professora, no primeiro ano que entrei, uma das primeiras atividades que me deram foi: Denise, você está nomeada editora da revista Logos. Então, eu acabei de entrar, já fui dirigir um laboratório de graduação, ser editora da revista, dar aula, fazer toda uma série de atividades. Mas foi um desafio bem bacana. Eu pude ser editora da Logos algumas vezes, né? Em alguns períodos a gente se reveza, e eu pude acompanhar realmente a revista desde o momento em que ela era uma revista impressa, que foi como ela nasceu, quando depois ela passou a ser uma revista online, uma revista digital. Eu também trabalhei na revista Contemporânea com o professor João Maia. Nós fundamos a revista Contemporânea em 2003, foi um período em que
Eu estava voltando de licença maternidade e aí fui designada de novo. Você voltou, que bom. Vai ser editora da Logos, da Logos. E aí, trabalhando junto com o professor João Maia. João, Denise, a Logos é uma revista impressa. Precisamos criar uma revista digital. A Faculdade de Comunicação não tem uma revista digital. E aí nós entramos nesse projeto de criar a Revista Contemporânea e criamos a Revista Contemporânea, João Maia e eu. Ela funcionou durante 10 anos e nós ficamos, né, eu e ele, editores de 2 revistas ao mesmo tempo, uma impressa e a outra digital. Os objetivos eram diferentes. A Logos foi se tornando uma revista cada vez mais acadêmica, uma revista ligada ao programa de pós-graduação, então procurando artigos e contribuições de professores, doutores, de pesquisadores já consolidados, e a Contemporânea nasceu como sendo um espaço para os nossos estudantes poderem publicar, né? Então foi um trabalho muito bacana a Contemporânea, porque quando a gente começou a trabalhar nela, a gente se cercou dos alunos do PPG-Com. Então a gente teve uma série de alunos que nos ajudaram nas funções de edição, de revisão, captação dos artigos, devolução, pedido de avaliação. Então foi uma experiência muito bacana trabalhar nessas 2 revistas. Depois de algum tempo, cerca de uns 10 anos, Logos e Contemporânea começaram a se parecer muito, e aí a gente decidiu encerrar a Contemporânea e focar a energia na revista Logos, passando a Logos para o modelo digital, que ela segue até hoje, né? E trabalhando voltado mais para um público de pesquisadores, né? Então essas foram as minhas 2 principais experiências como editora de revista, assim, foram muito bacanas. E aí depois desse momento em que a gente concluiu a Contemporânea, eu resolvi mudar o meu foco de publicação, né? Então, em vez de publicar revista, falei, vamos publicar livros, a gente já pode começar a fazer isso, né? Então foi nesse momento em que acabamos com a Contemporânea que eu comecei o projeto de produzir uma série de coletâneas, principalmente trabalhando em cima dos frutos que a gente tinha de pesquisa dentro do nosso laboratório, né? No laboratório e no PPG-Com. E aí foi aí que a gente publicou uma primeira coletânea, O Corpo Representado, que saiu aqui pela editora da Eduerge, um trabalho lindo, muito bacana que foi feito pela editora. Depois daquele, a gente fez, se não me engano, A Construção Social das Emoções, que saiu pela Sulina, né, também uma outra coletânea. E aí, depois desse, a gente começou a investir num outro projeto que poxa, a gente faz o livro, mas seria bacana também as pessoas se encontrarem fisicamente. E aí a gente começou a fazer uma outra proposta, fazer um evento e a partir do evento a gente convidar algumas pessoas que se apresentaram no evento para enviarem capítulos e a gente produz novas coletâneas, né? Então a gente começou a fazer isso com algumas parcerias, né? Porque coletânea a gente nunca faz sozinho, né? A gente faz em pesquisa com parceria com outras pessoas e funciona melhor, né? Você divide um pouco as tarefas, as preocupações e divide também as ideias, né? As ideias se multiplicam quando vocês têm pessoas trabalhando. E aí a gente publicou Narrativas do Eu, eu produzi esse com a Daniele Ribeiro Fortuna, que é uma colega que, inclusive, está fazendo pós-doutorado agora de novo aqui com a gente aqui no PPG-Com, né? A gente produziu esse livro, saiu pela Sulina, editora Sulina. No outro ano a gente fez um outro evento, isso já era em 2019, e gerou um outro livro sobre narrativas do eu, com foco no corpo. O primeiro teve foco em gênero, o segundo com foco no corpo. E por aí a gente foi investindo em fazer eventos e organizar os nossos livros. Paralelamente, né, como eu sempre trabalhei na área, sempre numa perspectiva transdisciplinar, e eu tinha esse investimento que eu tinha feito no doutorado na questão da dança contemporânea, pensando no jornalismo cultural, eu produzi nesse período, nos últimos anos, 2 livros com colegas do curso de dança, Departamento de Dança da Universidade Federal de Viçosa.
Então, são duas coletâneas que reúnem pensamentos de comunicação e pensamentos de arte, né? Lembrando que o meu doutorado é em comunicações e artes, né? Na USP. Então, eu me reuni com esses colegas produzindo esses dois livros também, essas duas coletâneas. E esses trabalhos também são bastante importantes porque eles ajudam a alimentar, né, um pouco do conteúdo que a gente trabalha numa disciplina chamada Artes da Cena, da especialização em jornalismo cultural, né, aqui da Faculdade de Comunicação, que eu sou uma das fundadoras também, né? Fundei também esse curso a partir daquela minha experiência bacana em jornalismo cultural. O meu trabalho de pesquisa agora é um trabalho muito interessante. A gente sempre gosta do trabalho de pesquisa e sempre defende, né? Então, eu estou trabalhando com narrativas no feminino, estudando especialmente narrativas de cansaço de mulheres em espaços em ambientes digitais. Então, esse é o meu projeto de pesquisa atual, né, na minha bolsa Prociência aqui na UERJ, na minha bolsa de pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq também. Eu me interesso por essas narrativas de mulheres sobre o cansaço tornadas públicas. Então, se durante muito tempo o cansaço era um motivo de vergonha, de um sentimento de fracasso, de não dou conta, né? A partir de um determinado momento, se começa a observar que essas narrativas pessoais, isso que nós chamamos de narrativas do eu, começam a ser compartilhadas em espaços na internet, por exemplo, em redes sociais, na formato de vídeos, de podcasts, formatos variados. As pessoas começam a reconhecer que elas estão cansadas e a gente começa a observar que isso faz parte de um sistema econômico, um sistema neoliberal, um sistema capitalista que está por trás, que leva as pessoas a estarem num estado de exaustão tão grande que prejudica a saúde física, a saúde mental, tem um reflexo no corpo, na mente também, e leva a um ponto das pessoas expressarem isso publicamente em redes sociais, para pessoas que elas conhecem, para as pessoas que elas não conhecem, né? Então, quando isso começa a se repetir, essa narrativa começa a se repetir, você observa que é um discurso, né? Então, não é um aspecto só subjetivo, não é só uma subjetividade, né? É um aspecto social, é um aspecto coletivo que está se expressando nessas subjetividades dessas mulheres. Então, é com foco nisso que eu estou investindo na minha pesquisa nesse momento. Está começando ainda, a pesquisa que está começando agora, oficialmente para o CNPq começou no mês passado, então a gente tem um projeto agora mais do que resultados ainda. Mas a temática eu gosto muito. Aí estamos lendo o Jonathan Crary, claro, o 24/7, né, esse regime de estar atento, de estar disponível, de estar preparado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, suprimindo horas de sono, horas de bem-estar, né? Ao mesmo tempo, conseguimos também já detectar uma série de narrativas e de discursos e opções de pessoas que não querem ter esse sistema, não querem adotar essa forma de vida, que observam que isso é problemático, isso é doentio, isso não faz bem e constroem novas narrativas. Então, esse é o interesse que a gente tem, cartografar um pouco esses espaços dessas narrativas e também observar essas outras possibilidades de outras soluções, outros modos de ver, que não são só esse que a pessoa tem que se exaurir em prol do trabalho, em prol de uma narrativa de sucesso e de uma vida social bem construída. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Primeiro, da minha experiência, só como professora eu tenho 28 anos, né? Comecei realmente muito jovem, né? Numa época em que alguns professores começavam muito jovens ainda, antes de 30 anos, a gente já fazia concurso e começava a dar aula aqui na UERJ. O recordista nisso, eu acho que é o professor Ricardo Freitas, que começou a dar aula com 22 anos, né? Então, assim, realmente, eu fiz concurso, se não me engano, eu tinha 25 anos. Então, muita coisa mudou na faculdade, né? Então, uma primeira coisa
a partir do estabelecimento das especializações e da pós-graduação, a pesquisa ganhou espaço na faculdade, né? Então, a extensão sempre teve um espaço grande na faculdade, embora nem sempre ela estivesse sistematizada, né? Mas a pesquisa demorou um pouco mais, né? Então, é a partir se não me engano, os anos 90, 1996, que é criado o programa Pró-Ciência. Alguns professores, o professor Ronaldo Elau, o professor Ricardo Freitas, já começam a sistematizar projeto de pesquisa, né? Quando eu entrei, já existia, quando eu passei em concurso, já existia, já estava estabelecido esse programa de pesquisa. Então, o que eu observo é que a pesquisa foi ganhando mais espaço, né? E aí, com a pesquisa ganhando mais espaço, a iniciação científica ganhou mais espaço também, né? Então, você tem os alunos que já, desde o primeiro período, já podem participar de projetos de iniciação científica. Isso, assim, ajuda a consolidar conhecimentos, áreas de pensamento, né, e estabelecer determinadas coisas, né? E aí também, com o passar do tempo, com os projetos de pesquisa, com o programa de pós-graduação, podendo oferecer vagas para bolsas para os alunos, né, o que você tem é uma consolidação de conhecimentos, produção de conhecimento que se multiplica e que se consolida. E aí a gente passa a ter uma outra coisa muito interessante, que é ex-alunos da FCS e do programa de pós-graduação voltando para a faculdade como professores. Então vejam bem, quando eu fui aluna, não tinha pós-graduação aqui. Quando o professor Ricardo Freitas foi aluno de graduação, também não tinha pós. Nós nos formamos fora, mas hoje a gente já começa a ver um movimento muito interessante de alguns professores concursados formados por nós, né? Fizeram graduação aqui, fizeram mestrado, fizeram doutorado, né? Então isso já realmente um reconhecimento, né, de que a formação que a gente está dando está tendo uma multiplicação muito interessante. Esse foi um aspecto que eu observei. Um outro aspecto é uma abertura na faculdade para uma série de laboratórios que não necessariamente, há alguns anos atrás, seriam reconhecidos como espaços de comunicação. Então, quando a faculdade é montada, ela tem um laboratório de rádio, ela tem um laboratório de televisão, ela tem um laboratório de relações públicas, mas hoje em dia a gente tem laboratórios aqui que são laboratórios de consumo, de estudos de consumo. A gente tem laboratórios de estudos de imaginário, a gente tem laboratório, como o meu, de interação e cultura. São laboratórios de pesquisa. São laboratórios que não são só voltados a uma produção técnica, embora também, claro, a gente faz podcast, a gente faz blog, a gente faz site, a gente faz outras produções também técnicas de comunicação. Mas nós temos uma coisa que antes não existia. Então, eu acho que isso é muito interessante, muito rico, né? E um terceiro aspecto que eu destacaria aqui é o crescimento da faculdade, né? Embora a Faculdade de Comunicação ainda seja uma unidade muito pequena, perto das outras unidades da UERJ, né, ela cresceu bastante em relação ao que ela era 20 anos, 30 anos atrás, né? Então, isso é importante, eu espero que cresça mais, que a faculdade ela abrigue novos cursos, há espaço aqui para curso de especialização, há espaço aqui para outras habilitações, outros cursos de graduação também, né? Eu penso que nós podemos também investir nisso, já que temos múltiplos perfis aqui na faculdade muito interessantes. A FCS é um espaço muito importante na minha vida, academicamente, profissionalmente, pessoalmente também, né? Porque ao longo dos anos a gente estabelece relações com as pessoas, estabelece afetos, né? Isso é muito importante também. Então a FCS é esse espaço de construção. Eu sinto que pessoalmente eu sou alguém que contribuiu para a FCS, para a construção dos cursos, para a consolidação dos cursos aqui, e eu fico muito feliz com isso. Né? Eu tenho, ao mesmo tempo, assim, uma sensação de... Eu tenho um engajamento muito grande com essa faculdade,
né, com os cursos aqui da faculdade, mas eu tenho também um reconhecimento, né, em relação ao que a FCS me possibilitou. Conhecer pessoas, ter acesso a conhecimentos, a trocas, né, isso tudo é um espaço muito especial na minha vida profissional, na minha vida pessoal também. Né? Às vezes eu me pergunto isso também, né? É porque eu tenho uma curiosidade de conhecer, de saber. Conhecer para mim é uma coisa tão boa. Cada vez que eu descubro um conceito novo, um autor novo, um material novo para estudar, eu fico tão feliz, isso me dá uma alegria tão grande, me dá uma satisfação da vontade de continuar. Né? Então, é isso que me faz assim, continuar pesquisando. Cada vez que eu saio para um projeto de pesquisa, para um estágio, para alguma coisa, é porque tem alguma coisa nova que eu quero conhecer. E ainda tem muita coisa nova. Eu sinto que, nossa, ainda tem tanta coisa para conhecer. Então é aquela frase da filosofia, né, do Sócrates, né, que eu só sei que eu nada sei. Né? Então, assim, é porque eu tenho tanto para conhecer ainda e eu tenho muita vontade de conhecer. Então, é isso que me faz continuar, que me dá vontade de continuar na área acadêmica, né? Porque é a área em que você tem sempre tanta coisa, eu tenho sempre a sensação de que eu não vou dar conta de tudo, porque não vai dar mesmo, né? É muita coisa. E isso é bom, não é ruim, não. É muito bom. Eu pergunto sempre para os meus alunos depois dos exames de qualificação, né? Assim, tá com mais dúvida agora do que quando você entrou? Aí se eles dizem, nossa, eu estou cheio de dúvida, então tá certo, então deu certo, funcionou. Porque a ideia de você pensar e produzir um trabalho, um artigo, um trabalho acadêmico, a tese, uma dissertação, é você ter dúvida e ter pergunta para responder, né? Então, é isso que eu também indico para os meus alunos. Alguém que quer começar em pesquisa, tenha dúvidas, assim, tenha inquietações, estimule as suas inquietações e busque fazer alguma coisa em relação a ela. Olha, eu não estou entendendo isso, eu queria entender melhor aquilo. Busca, procura, investiga, né? Assim, que autor pode me dizer isso? Onde eu posso encontrar um material? E não tenha preconceito, assim, procure, ouça tudo que tiver para ouvir. Ouça rádio, assista televisão, procure na internet, use o seu celular, todos os meios possíveis ouça podcast, ouça rádios, procure autores estrangeiros, autores nacionais, autoras, busque outros caminhos, né? Que tem tanta coisa para conhecer. Eu gosto de dizer que a gente nunca termina uma pesquisa. Você para ali porque acabou o seu prazo para concluir. Acabou o prazo da pesquisa, você tem que entregar um resultado. Mas tem sempre alguma coisa que você pode desdobrar dali, você pode continuar. Então, quem quer começar em pesquisa, assim, tem que olhar em volta de si, porque os objetos não são objetos de pesquisa, não são coisas fantásticas, distantes do que a gente está. Eles estão no mundo à nossa volta. O nosso cotidiano é cheio de elementos que precisam ser pesquisados. A questão é como você vai pesquisar. É o olho do pesquisador, é o olho do analista social para enxergar naquilo ali um problema que merece ser estudado. Vai precisar de um método, vai precisar de um referencial teórico. Aí a academia vai ajudar a construir isso. Mas é isso, tenha muita dúvida, leia muitas coisas, assista tudo, não tenha preconceito, todos os programas de televisão dos diferentes canais, dos diferentes pontos de vista, saia da bolha, assista muito teatro, assista dança, porque tudo isso inspira a gente, né? As ideias não saem do nada, as ideias saem das nossas experiências, né? Então tenha muitas experiências, viaje, leia, converse com as pessoas, conheça associações, conheça grupos que trabalham com coisas interessantes. Isso tudo vai inspirar para a pesquisa.